Aí, tudo beleza? David Art aqui do Chief of Design. Tô gravando mais esse vídeo para você, mais um vídeo sobre cores. Nesse vídeo falaremos sobre a cor violeta, violeta barra roxo, violeta barra púrpura, violeta barra lilás. Vamos falar sobre esse conjunto de cores. Quero lembrar você que está aí vendo o vídeo que nós temos uma série sobre cores aqui no canal. Tem psicologia das cores, tem o significado das outras cores. Você pode conferir na nossa playlist. E se você quiser aprender a criar layouts que atinjam o objetivo de comunicação e que também tenham uma boa estética visual, aprenda os conceitos e fundamentos do design visual. Nós temos o nosso curso, Fundamentos do Design Visual, primeiro link na descrição. Lá tem muito mais material sobre os fundamentos do design para você aprender e poder colocar em prática na hora que estiver criando os seus layouts. Primeiro link na descrição, vem ser aluno aqui do TIFF. Bora falar sobre o significado da cor violeta. Agora começando sempre como a gente inicia os vídeos aqui das cores, né? Passando um pouco do contexto da cor no nosso mundo aqui para o ser humano, né? A cor violeta a gente encontra na flor violeta. É uma das poucas cores, eu acho. É só a violeta e o laranja, né? Que tem um nome de cor que dá nome a outra coisa também. No caso, aqui dá o nome a uma planta, uma flor. Eu não sei se essa planta violeta, se ela é assim por natureza mesmo, ou se foi modificada pelo homem. Mas o fato é que essa cor, nessa tonalidade violeta, é difícil de se encontrar na natureza. É muito difícil. Talvez se encontre em moluscos, até da onde se tira o pigmento, se tirava o pigmento antigamente, né? Mas é muito difícil. Animais, plantas, muito raro. A cor violeta também está presente para a gente, até mesmo em remédios, né? Tem esse remédio aqui que tem o nome violeta, é esse mesmo nome do remédio. E que, se eu não me engano, é para gengiva, eu não sei se é para queimadura, mas enfim. É um tipo de remédio que também carrega o nome violeta, né? Mais um nome aí para nossa cor. E essa cor violeta, roxo, sempre quando a gente está falando dela, não raro nós remetemos a questões espirituais, transcendentais, questões da mente, né, do fundo da mente, literalmente ali das profundezas do nosso cérebro. Eu não sei se você já meditou, eu enfim, eu tento meditar, né, tento fazer algumas vezes, me sinto bem sempre quando eu faço. E uma vez que eu meditei, assim, por bastante tempo, fiquei por bastante tempo meditando, eu cheguei realmente a ver luzes mais nessa tonalidade, roxo, lilás. Então, depois eu fui conferir que tem relatos que é comum isso. Então, talvez por isso que nós acabamos remetendo essas questões quando a gente trata da violeta, trata do roxo. Quando a gente está falando da cor violeta, aí vai aparecer um monte de gente falando: não, isso não é violeta, é roxo. Isso não é violeta, isso é lilás. Isso não é violeta, isso é púrpura. Até por ser uma cor mais difícil de se encontrar na natureza, talvez exista esse conflito. Então, eu vou falar aqui da cor violeta como principal, né, utilizando o nome violeta, mas saiba que as conotações, os significados vão passar para esses outros tipos de cor, ou melhor, para essas outras tonalidades de violeta, para o roxo, para o lilás, tá? Para o púrpura, assim como você quiser chamar. Então, existe realmente essa questão sobre a cor violeta. Ela é uma das cores mais difíceis também do olho humano enxergar. E quando a gente fala de violeta, a gente normalmente está falando mais desse tipo de cor aqui, ó. Um pouquinho mais viva. Quando a gente fala de roxo, a gente normalmente está falando um pouquinho mais opaca, uma cor vindo mais para o azul, já que o violeta é um intervalo entre o azul e o vermelho. Quando a gente fala de púrpura ou lilás, né, a gente vem um pouquinho aqui mais vivo, né, ainda assim mantendo uma tonalidade mais fria. Lavanda, aí você cai um pouquinho mais em cores pastéis, enfim.
Existem vários nomes, então deixar claro que num contexto geral, apesar desses diferentes nomes e dessa variação grande que tem ali entre o azul e o vermelho, que você pode puxar, né, alguma cor ali, os significados acabam sendo muito parecidos ou os mesmos praticamente. Quando a gente fala do espectro visível da cor, você percebe que o violeta ele tá mais para cá, ó, mais aqui para o nosso azul. Ou seja, ele acaba sendo uma cor com um comprimento de onda menor e com uma frequência maior, né, que é a relação ali contrária. Então você percebe que aqui bem no finalzinho. Até por isso, o violeta muitas vezes pode também passar uma sensação mais de calma, mais de serenidade, porque exige um pouco ou muito menos do que o vermelho, por exemplo, exigiria dos nossos olhos. Entretanto, é uma cor mais difícil de se enxergar, até por causa do seu comprimento, né? O comprimento da onda é menor, então acaba sendo um pouquinho mais difícil de enxergar essa frequência. Quando a gente está falando de cor e de enxergar essas cores, o violeta não aparece no sistema, nenhum dos sistemas como cor primária, ele acaba aparecendo como cor secundária. Então, nós temos aqui, ou até mesmo terciária, né? Então, nós temos aqui o RGB, ó, o roxo acaba ficando, ou o violeta, né? Acaba ficando nessa intersecção aqui. Nós temos aqui o CMYK, o roxo vai acabar aparecendo nessa intersecção aqui. E no sistema RYB, que é o sistema ali voltado para artes plásticas, o violeta, o roxo também acaba aparecendo aqui como cor secundária, tá bom? Então, dependendo ali da tonalidade, pode ser uma terciária, pode ser uma secundária. Aqui, ó, o violeta, por exemplo, ó, seria a secundária, mas se puxar um pouquinho que mais pro vermelho, fica terciária. Se puxar um pouquinho mais pro azul, fica terciária. Então depende muito ali da tonalidade que você está lidando para classificar se é secundária ou se é terciária. Mas no geral é secundária. O violeta tem como etimologia, né? O nome extraído do italiano violeta, com 2 T's, que vem do latim viola e foi representado por violet de escassa vitalidade. E também aqui, ó, tem outra questão aqui que fala que vem do italiano, com origem em línguas que derivam do latim, né? Então, essa questão de etimologia é sempre um pouco difícil de encontrar. Do nome da cor violeta, parece que é um pouco mais difícil ainda de se encontrar, mas entre as pesquisas que eu fiz, todas meio que convergiam para línguas românicas, para línguas derivadas do latim, a origem da palavra violeta. Agora falando um pouquinho sobre a cor violeta, ela é a mistura do vermelho e o azul. E temos o lilás, como eu já falei, que corresponde à mistura dos dois com a adição da cor branca, né? Ou com mais branco, mais luz. O violeta e o lilás são as cores mais raras da natureza. Ela, o violeta, simboliza valores opostos como espiritualidade e sensualidade também. Olha que interessante, dependendo do contexto, de como se está aplicando, pode ter significados distintos. Segundo os estudos sobre psicologia das cores da cientista Eva Heller, na antiguidade a cor violeta era a cor do poder, a cor usada por quem governava. No caso, o tom de violeta é a púrpura. Vestir púrpura era um privilégio, mais que usar o ouro. Então, o púrpura, na verdade, seria o tom ali que se alcançava nos vestimentos, né? Que acaba até fugindo um pouquinho ali, indo um pouquinho, saindo um pouquinho assim desse violeta puro, vamos dizer assim. E representava, e até hoje representa, em certas culturas, realeza, divindade, pessoas nobres, nesse sentido. No Império Romano, quem usasse púrpura sem autorização era sentenciado à pena de morte. Já pensou?
Você fala, eu quero usar um violeta aí rapidinho, um púrpura. Não, pode não, filho. Se usar, ele vai ficar sem cabeça. Ó, o violeta é a cor usada pelo escalão de bispos e de prelados em suas batinas nos atos oficiais. No simbolismo cristão, a violeta é a cor da humildade. Entretanto, a significação eclesiástica do violeta entra em contradição com o efeito do violeta profano. A gente falou da questão da sensualidade, então pode também estar ligado à beleza, a essa questão sexual. Se opondo ao simbolismo cristão, o violeta é a cor humildade, pode se remeter à extravagância também. Quem usa essa cor, que a aprecia de verdade, não a usa de forma impensada. A escolha é consciente, quem quer se distinguir da massa. E nesse caso, nós temos aqui o Nubank como exemplo, que é um clássico exemplo dessa frase aqui, ó. A escolha é consciente de quem quer se distinguir da massa. Os bancos, na maioria, eles acabam utilizando as cores mais simples, assim, né? Utilizam ou mais clássicas, né? Então, você vê azul, você vê muito vermelho, via-se também muito verde. E o Nubank, que foi um dos primeiros bancos digitais, ou que saiu o primeiro, depois você deixa aí aqui nos comentários, né? Ou com essa proposta assim, de ser somente digital, né? O Nubank eu acho que só tem uma agência só no Brasil todo, ficar aqui em São Paulo. A questão da escolha da cor, com certeza foi pensada em se diferenciar do restante. Então, o nome é Nubank, tipo sem banco. Vamos ser diferente também na cor, vamos ser diferente em tudo. E realmente conseguiu, né? Conseguiu criar uma revolução aí nos bancos e mudar totalmente a forma como eles lidam com como é a relação, né, entre consumidor e banco. Quem usa violeta tem que saber o motivo porque faz, né? Porque pode transmitir às vezes uma outra impressão. E também a cor da magia pode ser muito relacionado a isso. Eu gosto muito dessa tonalidade violeta, do roxo. Se eu pudesse, eu utilizaria praticamente em tudo. Eu tenho até que às vezes me segurar assim para não utilizar em todos os projetos, né? Para não ficar tudo igual. Mas eu sempre tento, assim, é uma cor que sempre coringa, assim, que eu gosto de utilizar. E claro, mudando a tonalidade, vindo mais pro azul, vindo um pouquinho mais pro vermelho, tirando a saturação, dependendo do público em questão, do projeto em questão. Quando a gente fala de cores favoritas, o violeta, por uma questão até cultural, ocidental, nem aparece, nem é lembrado quando a gente fala do público masculino. Quando a gente fala do público feminino, o violeta já aparece como a segunda cor mais favorita, né? E aqui a gente está falando do violeta, mas poderia estar falando ali, das variações, né, do violeta. Talvez também as pessoas remetem um pouco ao rosa, né? Então tá nesse balaio aqui. É a segunda cor mais benquista pelo público feminino. Agora, quando a gente fala de cores menos benquistas, menos favoritas, o violeta fica em terceiro, aqui no caso dos homens, empatado com laranja, então os homens não gostam literalmente do violeta. E já no público feminino ele fica entre as últimas, né? Ele fica na antepenúltima, sendo a das cores menos favoritas, ou seja, as cores que elas menos gostam. Quando a gente pega a tabela de idade, você percebe que o violeta ele vai tendo predileção, né? Com o passar aqui da idade vai aumentando um pouquinho. Até pela questão ali do comprimento da onda, né? Por ser uma cor que não exija tanto dos olhos. E o lilás, o violeta, né? E o roxo que estão aqui, olha, eles acabam trazendo essa ideia aqui do juízo, do misticismo, da benevolência, do saber, da experiência, segundo estudos do psicólogo Benz, agora não sei o que esse Z aqui, qual som ele tem, lá no livro Psicodinâmica das Cores em Comunicação. Vamos continuar falando sobre o violeta e vamos falar sobre quais associações nós fazemos ao violeta.
ou roxo, ou essas variações. Nós podemos ter várias, dependendo da cultura, dependendo do contexto. Então, enterro, alquimia, engano, miséria, calma, dignidade, controle, violência, agressão, furto, humildade, recato, penitência, poder, luxo, é uma cor muito utilizada na questão de luxo, nobreza, teologia, magia, extravagância, vaidade, sedução, sexualidade, erotismo e imoralidade. O roxo e o violeta, né? Eles podem ter essas conotações e depende muito da aplicação, né? Como você viu, pode ir desde uma questão de humildade até uma questão de imoralidade. Não que tenha alguma coisa a ver com o Tiff aqui. No caso, eu utilizei o roxo porque eu gosto, né? E também uma questão de se diferenciar. Na época, pelo menos que eu iniciei o Tiff em 2014, não tinha blogs com essa cor. Não tinha tantos também, né? Eu acho que tinha o Design Nerd, que era vermelho, Design Culture eu acho que eu não lembro se já existia, mas se existia era vermelho. Tinha o Chocolate Design que também era meio rosinha, tal, não tinha nenhuma com essas cores aqui. Então, além de ser uma cor que eu gosto, além de ser uma cor que para mim remete à criatividade, uma cor que combina bem com um monte de coisa, nós veremos a seguir, também ajuda a diferenciar um pouquinho. Quando a gente fala da aplicação da cor, a gente pode ver cartazes de filmes que eles nos trazem uma ideia legal. Então, quando a gente fala de espaço, também o roxo ou o violeta é muito utilizado essa questão de espaço, essa questão de magia, atemporal. Quando a gente também fala de alguns assuntos mais de suspense, indo mais ali para um terror, para uma questão espírita, também é muito utilizado em cartazes de filmes. E é interessante a gente fazer esse estudo assim e pelo menos observar como são as aplicações, tanto nos filmes em si, né, na cor da fotografia do filme, quanto nos cartazes, que a gente percebe como a cor tem a sua importância dentro da narrativa do filme. E os cartazes acabam sendo uma parcela que exibe isso. Então, no caso aqui, o violeta e o roxo, ó, você percebe que acaba sendo muito utilizado também para filmes que lidam ali com o psicológico, né? O violeta aplicado no design é uma cor muito versátil. Por que ela é versátil? Porque ela pode passar vários significados, como você já viu, pode ter várias conotações e também porque ela pode ter várias combinações. É uma cor que se dá bem com uma combinação mais fria, se dá bem com uma combinação mais quente. Então, dependendo da cor que está ao lado, ela fica mais quente, fica mais fria. E você pode brincar com isso. Então, ó, exceto em poucos períodos em que esteve na moda, a cor violeta nunca foi especialmente apreciada. Exceto, né, agora mais no que nós temos agora, a partir dos anos 2000, acho que ela começou a ser muito mais apreciada. Porém, é muito comum a gente ver o violeta relacionado à vaidade. Então, a questão feminina, ainda o violeta é muito utilizado com essa questão de luxo, de poder. Também a gente vê muito embalagens, né, de produtos de beleza com a cor violeta, principalmente para o público feminino. Muitas vezes é uma alternativa ao rosa. Então, ao invés de utilizar o rosa em produtos femininos, eles acabam, né, quem está fazendo as embalagens, enfim, acabam preferindo o violeta. O violeta também está presente na divulgação e confecção de produtos relacionados ao erotismo, como a gente já viu, né? Pode ser uma alternativa ao rosa, ao vermelho. E também é muito utilizado em produtos cosméticos, produtos para beleza, em especial feminino. É muito utilizado. O violeta, deixa eu até voltar o slide anterior. No design, ele consegue ser aplicado de uma maneira que você consegue várias combinações. Aqui nessa imagem nós temos uma combinação aqui indo mais para o azul, ó, tem um pouquinho de azul. E tem o amarelo. E veja como o contraste fica legal, né?
O amarelo até se torna um pouquinho mais frio com esse violeta, com esse roxo, e acaba meio que se equilibrando, né? Um com o outro. Olha uma outra aplicação dessa variação de cor com o azul. Nesse caso é um cian, né? Praticamente um azul bem vivo. E olha só como que ele consegue combinar com o roxo também, ou lilás, né? Ou violeta, de uma maneira bem interessante. Aqui, combinação clássica, né? Amarelo. Mas veja como o vermelho também funciona, né? Com essa combinação aqui de roxo, né? Então, é uma cor que dá para utilizar outras cores de uma forma bem simples, né? Eu acabei até não colocando aqui, acabei esquecendo, mas foi uma coisa que me veio agora, o Coringa, né? A gente tem o roxo também muito evidente, assim, por causa do personagem, do Coringa, né? Do Batman. E veja que a combinação do Coringa é verde e roxo, né? Verde e lilás. Então, você tem uma combinação que você consegue com amarelo, você consegue com azul, você consegue com vermelho, você consegue com laranja, você consegue com verde. Trabalhar com o roxo, com o violeta, te dá essa versatilidade de você acabar mesclando outras cores com maior facilidade. Inclusive você variando, né, a temperatura dessa tonalidade, seja mais quente, seja mais fria, e dependendo se aplica uma cor que vai deixar mais quente, se aplica uma outra cor que deixa mais fria, o seu layout, sua composição. Na arte, trazendo um pouquinho agora para a história, o violeta, o roxo ou o púrpura, né? Eram cores que remetiam, como você vê, à nobreza, né? O violeta era uma cor que remetia à nobreza e que era muito difícil de se conseguir essa pigmentação. Encontramos em artes rupestres indícios de roxo, né? Indícios de violeta, que eram conseguidos através de magnésio e outras combinações. Mas na pintura era muito difícil de se encontrar, de se conseguir, até se conseguir através de moluscos, né? Através de animais do mar, agora me fugiu a palavra. Mas essa cor era reservada normalmente para obras especiais, assim, obras que mostrassem, por exemplo, santos, né? Como aqui no caso é a Virgem Maria, e também as realezas, né? Os nobres. Então, os vestidos das moças, os trajes dos príncipes, dos reis, acabavam se utilizando dessa cor na arte. Com o passar do tempo, o roxo foi acabando sendo mais utilizado, no impressionismo mesmo tem muito roxo e tal, pela facilidade também que hoje em dia nós temos de adquirir essa cor, de se adquirir o violeta. Porém, na época, né, que ali no século X, XI, XII, era muito mais difícil. O violeta e o roxo, eles têm uma questão peculiar aí, que eles ficam entre o quente, né, e o frio. Então, quando a gente fala mais do roxo, nós estamos falando mais ligado à questão fria. Então, calmante, tédio, distância, conforto, lentidão, tristeza, né, avareza, talvez também possa passar. Quando a gente vem um pouco mais para o lado do vermelho, ou seja, aqui já no lilás, olha só, aqui seria mais o roxo, tá? Aqui seria mais o lilás. Já nos traz um pouco mais de sensação quente. Ainda não é um quente como o vermelho, né? A mesma coisa, o roxo não é frio como o azul. Mas, no caso aqui do lilás, ele tem essa questão um pouquinho mais quente que o roxo, inclusive, e que pode trazer essas conotações aqui de vitalidade, energia, alegria, excitação, movimento, abre o apetite, até por isso é uma cor bem utilizada a questões de erotismo, né? A questões de sexualidade. Quando a gente está falando da cor roxo em marcas, tem aquela questão de diferenciação, como você viu no caso do Nubank, e também, enfim, pode ser aplicado em outros contextos. Aqui no caso do Whiskas, né? É uma ração para gato. Ele utiliza do amarelo com o roxo, uma composição ali praticamente complementar, e que fica muito visível, assim, com muito contraste, né? Tem a Vivo,
que utiliza dessa cor também, até para numa tentativa assim de deixar, de ser um pouco mais alegre também, né? Que é comparado ao que tinha antigamente, que era telefônica. Temos o Yahoo, que sempre utilizou essa cor, né? Ou variações ali do roxo. Tem o FedEx, que utiliza cor complementar aqui, ó. Veja que tem um roxo com laranja, um ótimo contraste. Mas são todos segmentos diferentes, né? Ó, Taco Bell, comida, FedEx aqui é transportadora, Vivo telefônica, Yahoo é notícias, né? Hoje em dia é tipo um portal, ração para gato, chocolate. Então veja que a aplicação dela é bem variada. Você pode utilizar a cor roxo sem, sem preocupação, né? Desde que você consiga encaixá-la dentro da sua proposta de comunicação, dentro do contexto, ela pode ser essa cor versátil que anda ali em diferentes nichos sem problema nenhum. O violeta e o roxo, como eu disse, eu utilizo bastante. Quando a gente vê interfaces, acaba sendo uma aplicação muito boa, né? E o contraste que ela tem com outras cores, principalmente com o amarelo, com o laranja, causa realmente uma boa chamada para ação, né? Aqui nós temos o site do curso WP Elementor. Você vê que o amarelo aqui se destaca muito do restante, né? E mantém ali um, uma boa harmonia, né? A gente tem o Lakers também, né? Que é o time de basquete lá dos Estados Unidos que utiliza dessa combinação e que fica muito legal. Aqui em um outro exemplo de site, onde a base dele é branca e ele utiliza o roxo, aqui seria um roxo, né? Eu ia falar lilás, mas é um roxo, como cor aqui de destaque, né? Para os títulos, veja. Na verdade, até fico na dúvida aqui, deixa eu ver, a cor de destaque seria o laranja e o roxo acaba sendo a cor complementar aqui à interface. Então, ela casa muito bem, ela tem essa harmonia onde você consegue combiná-la com preto, roxo com preto também funciona muito bem, principalmente questões que remetem mais a erotismo. Roxo com laranja, roxo com amarelo, com verde. É uma cor muito versátil. Aqui nós temos o exemplo do Nubank, que ele segue o padrão, obviamente, da marca, né? A marca traz consigo essa cor, então o aplicativo naturalmente utilizaria dessa cor também. E agora vamos ver uma combinação, ou melhor, as combinações harmônicas da cor violeta, da cor roxo, aqui no nosso querido Adobe Color. Então, em combinação análoga, partindo como base aqui o violeta, bem saturado, né? Veja como ele fica entre o azul e o vermelho. É uma combinação monocromática, você vai ter essa variação. Algumas pessoas vão acabar vendo rosa, né? Quando eu estou mexendo aqui em violeta, vão falar, isso é rosa e tal. Mas, como eu disse no começo, né? Ele fica nessa intersecção, por isso pode causar essa confusão. Aqui nós temos uma combinação tríade. Você vê que tem aqui o amarelo indo já pro laranja, tem aqui o verde, né? Indo já pro azul. Como cor complementar, nós temos aqui o verde e fica nessa faixa mesmo aqui, ó, do verde, como cor complementar do nosso violeta, do nosso roxo também. No caso do roxo vai indo um pouquinho mais para o amarelo, né? Mas do violeta fica ali no verde, bem próximo do que nós temos na cor complementar do vermelho. Se a gente dividir o complementar, aí sim, nós temos o verde e o amarelo. E é por isso, até porque eu falei nas outras explicações, né, que você consegue boas composições com verde, com amarelo, com laranja, porque ela tem essa versatilidade. Se a gente pegar um complementar composta aqui, né, dividido em três, dá para perceber também a variação de cor e como dá para trabalhar. A combinação em quadrado ou em 90 graus, aqui já cai o laranja e já vem no azul.
E dá para você trabalhar com roxo, com azul, com laranja, com amarelo, com verde. É muito versátil. Composição, harmonia composta, de sombras, que seria a variação ali do preto. Enfim, essas são as combinações harmônicas que nós temos aqui para a cor roxo, para a cor lilás e cor violeta. A cor é uma linguagem individual, o homem reage a ela subordinado às suas condições físicas e suas influências culturais. É muito importante você saber disso para você não cair na besteira de seguir totalmente a risca que você vê na internet. Relativize as regrinhas de psicologia das cores que você vê aí pela internet. Beleza? Vai com calma. Porque você limitar, você subjugar uma cor a somente uma questão, como essas regrinhas da internet fazem, como por exemplo, violeta é a cor da religiosidade, é realmente uma coisa muito simples, muito vaga. Uma coisa que mina o potencial das cores, né? E não é isso que você quer. Você trabalhando com comunicação visual, você trabalhando com design. Saiba que as cores podem ter significados diferentes de acordo com o contexto, de acordo com a aplicação, de acordo com outras cores. Tudo isso você tem que relativizar, pensar e trabalhar na hora que estiver mexendo com cor. Para finalizar, vou trazer aquele site que eu estou trazendo aqui sempre nos nossos vídeos de cor, que fala sobre curiosidades. Então, curiosidades da cor roxo. 50 curiosidades interessantíssimas que você não sabia sobre a cor. Bom pontuar que a cor violeta, como você viu lá no espectro de cores, né, na questão visível da luz, ela realmente existe, tá? O roxo é essa variação que aí a gente acaba dando o nome, fica entre o vermelho e o azul, então o comprimento dela é muito mais indefinido. Ó, a mais singular e extravagante de todas as cores, as pessoas mais a rejeitam do que apreciam. Não é o meu caso, né? Mas também a cor da teologia. Olha que interessante. Pode ser a cor da teologia e até mesmo do movimento gay. Do poder, da penitência, da sobriedade. Enfim, vamos ver aqui mais algumas curiosidades da cor roxo. Ó, o roxo é a cor mais difícil de se enxergar. Realmente é um pouco mais difícil, né, pelo comprimento das ondas que nós vimos. Ó, tem sido utilizada no tratamento de distúrbios mentais, porque estimula a área do cérebro de resolução de problemas, ajuda a equilibrar a mente, transformar as obsessões em medos. É um pouquinho naquilo que eu falei, né, da questão da meditação, lembra? Ó, associada à criatividade, o roxo é perfeito para pintar quartos, tem que tomar cuidado, né? Muito roxo, talvez uma parede roxa, beleza. Agora tudo roxo tem que tomar cuidado, porque às vezes pode ficar um pouquinho ruim. Vamos ver aqui, ó, roxo, violeta, lilás, aqui fala um pouquinho sobre essa questão, né? Que não, teoricamente ali não existe a cor roxo, né? Ali no espectro de cores, e aqui na teoria de Isaac Newton. O que mais aqui? Ó, na antiguidade era a cor dos que governavam, a cor do poder. Em nenhuma outra cor se unem qualidades tão opostas como no roxo. É o vermelho e o azul, o masculino e o feminino, a sensualidade e a espiritualidade. E é isso. Então você pode dar uma olhada aqui no significado das cores, do roxo, do violeta, do púrpura. Como eu disse, você não pode apenas se limitar a essas questões, mas é importante você conhecê-las. Aqui, ó, a cor também aparece na berinjela, né? Até o pessoal brinca aí, né? Aí, ó, já vira erotismo já com a berinjela. Enfim, dê uma olhada aí para você entender mais sobre a aplicação dessa cor, que para mim é uma das prediletas, com certeza. Se você gostou do vídeo, já sabe, deixa o like, porque isso ajuda demais. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações. Segue a gente no Instagram, no Facebook, onde você quiser seguir. A gente está nas outras redes sociais. E o link do curso Fundamentos do Design Visual para você aprender mais sobre design e aprender realmente a aplicar os conceitos de design nos seus layouts, tá aqui na descrição. Eu vou indo nessa, um forte abraço, até mais, fui!